Os irmãos possam abrir já suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 30. Capítulo 30. Vou fazer uma pergunta. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Deus poderoso! Se eu falar uma coisa para ti, Jesus já se encontrou nesse lugar? Antes mesmo de a gente chegar aqui, ele já estava esperando sua noiva. Peço que meus irmãos abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 31. E a gente vai ler alguns textos. E depois a gente vai para o 31, amém? Mas o principal é ler sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 31. Talvez para alguns foi difícil chegar até aqui hoje. Para outros talvez não seja tão difícil assim, foi até fácil. Mas independente se foi difícil ou fácil, o importante é que você está aqui. O importante é que você veio ouvir o Senhor falar no nosso coração. Ele vai se manifestar através da sua presença e da sua palavra. Amém? Quem crê? Quem crê? Glória a Deus. A gente veio aqui para chamar a atenção de Deus nessa noite, não foi chamar a atenção do homem. A gente veio buscar a presença dele, não foi a presença de homens. A gente veio buscar o Espírito dele. Aleluia! Glória! Porque se a presença de Deus tiver em nossa vida, a gente jamais que é vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia! É o segundo texto também. Louvado seja o nome de Jesus. Glória! Meus irmãos, eu vi o texto? É 31, é? Isso, deixa aberto no 31 e a gente vai ler alguns textos aqui, amém? Glória, amém. Vamos lá, todo mundo junto, todo mundo olhando? A primeira aliança tinha suas normas de adoração e um tabernáculo terreno. Nesse santuário havia dois compartimentos. O primeiro compartimento continha um castiçal e uma mesa com os pães sagrados. Esta parte do tabernáculo chamava o lugar santo. Segunda parte. Para lá de um véu havia o segundo compartimento, que era o lugar Santíssimo. O incensário de ouro estava associado ao lugar santíssimo, e a arca da aliança, toda revestida de ouro, dentro dela estava um recipiente de ouro, com uma amostra do maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as placas de pedra da aliança. Amém? Amém. Vamos lá, subir mais um pouco. Bom, sobre esta arca havia dois querubins da glória de Deus, cujas asas se estendiam por cima do propiciatório. Mas não vamos agora falar dessas coisas em pormenor. Ora, de acordo com essa disposição, o sacerdote entrava no primeiro compartimento às vezes que fosse necessário para o cumprimento das suas funções. Mas no segundo compartimento, já somente o sumo sacerdote estava apenas uma vez por ano, precisava até de trazer o sangue de um animal sacrificado para apresentar diante de Deus, pelos pecados que ele mesmo e o povo tivesse cometido por ignorância. O Espírito Santo dava a entender com isso que o caminho ainda não estava aberto para o santuário celeste, enquanto estivesse de pé o primeiro tabernáculo. Amém? Amém. Graças ao nome de Jesus. Agora a gente vai para o texto de Êxodo capítulo 31. Aleluia. Aleluia, Jesus. E diz assim o texto: E o Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezaleel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus
e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalharmos o artístico de todo tipo. Amém? Só até aqui mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória! Aí dá para acender aquela lá, fica melhor. Para todo mundo ver. Isso, glória a Jesus. Meus irmãos, vem cá. Se a presença de Deus não estiver em nossa vida, então não adianta fazer muitas coisas, amém? Se o Senhor não for com a gente, nem adianta caminhar no caminho que Ele proporcionou para nós caminhar. Porque tudo em nossa vida tem que ser, em primeiro lugar, Jesus só voltado ao nosso centro. Ao centro de tudo é Jesus. E sem Jesus, o que caminhamos sem Ele não vale de nada. E é por isso que, uma certa vez, quando eu começar essa palavra, eu tenho que voltar um pouco antes na história da Bíblia. Eu tenho que voltar lá para Gênesis. Você não entendeu o porquê. Olha, Deus criou o homem reto ou não criou reto? Criou reto, amém? Em perfeição. Adão era perfeito no jardim do Éden. Quando Deus ele cria o homem, ele pega do pó da terra e modela com suas próprias mãos e faz o corpo do homem. E depois ele sopra com as suas narinas e o homem então se torna alma Vivente. Amém. E depois de ter formado o homem, Deus agora tira da costela de Adão a sua varoa, com o nome de Eva. E depois dessas duas criaturas ter sido formada, Deus então agora age com uma ordenança. Ou melhor, Deus age agora com um caminho para ele seguir. E deixa eu dizer uma coisa, desde o jardim do Éden existiam ainda dois caminhos para o homem escolher. Mesmo sendo reto, mesmo sendo santo, mesmo sendo perfeito, ainda existiam dois caminhos para ele seguir. Amém, igreja? Então, Deus disse assim: Adão, vê todas as árvores, tem frutos deliciosos. Eu estou aqui no vídeo do texto. Tem frutos lindos. Você vai poder comer de todos os frutos. Escute bem. Todas as árvores, todos os animais vão servir para amante. Só que Deus disse assim: Adão, mas aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não vai poder comer. Vem cá, igreja, preste atenção. Teve um momento que Eva se distanciou um pouco de Adão. Eva se encontrava sozinha em determinado lugar. Sabe o que apareceu para Eva? A serpente. Por quê? Porque o que Deus une não dá para me separar. Porque se separa entra em divisão. E Deus não trabalha em divisão. Quando Eva se separa de Adão, abriu-se uma lacuna espiritual. E nessa lacuna espiritual, Jesus não pode habitar. Nessa lacuna espiritual, Deus não pode ficar no meio. A única pessoa, a única criatura que poderia habitar na lacuna espiritual que Eva abriu, se separando por um momento de Adão, era Satanás. E foi isso que apareceu. A serpente agora chega até Eva e induz Eva a cair em pecado. Eva come do fruto e Adão também come do fruto. E toda a terra agora está sujeita a pecar. Então, minhas gerações, depois de Adão vem Enoque, depois de Enoque vem Noé, depois vem os patriarcas. E quando chegam os patriarcas, chega uma época da história que Israel agora vai para o Egito. Quando Israel se encontra no Egito com um jugo de 400 anos de Faraó, agora Deus promete que do Egito Deus iria levantar um libertador. Só que imagino eu estou aqui exemplificando, vou dar um exemplo. Durante 400 anos, eu tenho certeza que em uma vez ou outra se ajuntavam as irmãzinhas de oração e orando para Deus: Senhor, tira-nos dessas terras, Jesus. Tira da terra da escravidão, Jesus. Eu imagino eu, irmão, que uma vez ou outra um grupo de ignorantes se reunir e dizer: liberta-nos, Jesus. Liberta-nos, Senhor. Eu tenho que dizer uma coisa para ti, irmão. Fica na escravidão, mas continua orando, tá? Você está no mundo aqui, está perdido. O mundo é de Satanás a terra, mas tem ainda crente que ora. Aleluia. Enquanto tiver oração, Deus vai mandar a resposta, varão.
Enquanto tiver oração, Deus vai trabalhar com a presença dele. Ele só não quer que o povo dele fique de boca calada. Às vezes o negócio aperta, às vezes situações se complicam, às vezes a vida parece difícil, mas se tiver oração, Deus vai atuar. Ó, quando talvez se levantaram mulheres e varão de Deus para se levantar em oração, Deus ouviu ou não ouviu a oração feita? E Deus agora manda quem? Moisés. Você sabe que Moisés é uma tipologia de Cristo, amém? Representou Cristo e apontou Cristo lá no Novo Testamento. Foi o que Moisés fez. Agora eu encontrei com o Senhor. E quem leu a história de Moisés sabe que o encontro de Moisés foi através de uma sarça ardente. E o segredo da sarça é porque a sarça é uma árvore muito frágil. Só que ela estava suportando o fogo que nela tinha. A sarça era uma espécie de abrolho, de espinheiro, mas ela suportava o fogo que continha sobre ela. Mas por que, João? Porque a sarça suportava o fogo. Porque o fogo de Deus, irmão, preste atenção aqui, o fogo de Deus não mata. O fogo de Deus vivifica o homem e a mulher de Deus. O fogo de Deus não para, mas o fogo ele vivifica a esperança que há no teu coração. Aí, irmão, quando Moisés liberta o povo, depois das 10 pragas, ele vai agora para onde? Pro deserto. Estava na escravidão 400 anos, só que agora Deus chama para o deserto. Sabe o que Deus está ensinando para a igreja? Era 40 dias, amém? Mas Deus viu que o povo estava com o coração escravizado. Então até tirar a escravidão do coração vai passar aí mais 40 anos, até arrancar tudo de escravo. Porque não dá para me estar dentro da presença de Deus sendo escravo do pecado. Não dá para me estar dentro da presença do Senhor sendo escravo no Egito. Eu primeiro preciso passar no deserto, para que o deserto que eu estou passando, ele venha me moldar, para que eu esteja diante do Senhor em santidade. E agora, quando Moisés está no deserto, olha só o que acontece, a gente vai entrar no tema agora. Os hebreus, ou israelitas, eles, preste bastante atenção, eles eram acostumados a olhar para deuses que eles pudessem apalpar. Eles eram acostumados a entrar em templos, porque seu coração estava escravo ainda do Egito. Teve um certo momento que Moisés subiu ao monte. Depois de ter quebrado as tábuas, ele sobe novamente o monte e passa vários dias jejuando. Nesse período, a glória de Deus tomou Moisés de uma certa forma que ele não comia nem bebia, mas ele era sustentado inteiramente pela presença de Deus. Você consegue entender isso? Moisés não comia 40 dias e nem bebia água. Ele era sustentado pela mão do Senhor. Então, muitas vezes aparece uma luta na nossa vida, a gente vai querer dizer: eu vou largar a igreja, eu vou sair do templo, eu vou sair da congregação, eu vou ter comunhão, sendo que Moisés passou fome, passou sede, mas não saiu do pé do monte, não saiu de cima do monte. Aleluia! E quando ele estava em cima, Deus falava com ele. Tem muita gente que diz: não ouça a voz de Deus. É porque eu acho que você está com o seu ouvido tampado. Deus fala hoje, Deus fala amanhã e Deus fala sempre. Até o silêncio de Deus é uma resposta que está com a gente. Aleluia. Até vendo água amarga é uma resposta de Deus dizendo assim: eu sou o Deus da tua provisão. Aleluia. Aí quando Moisés sobe o monte, desce o monte, Deus vem com uma passagem para Moisés, para uma ordem. Moisés, agora eu preciso que você construa um tabernáculo, e eu vou escolher dentre o povo de Israel pessoas que eu vou encher do meu espírito. Entenda essa palavra. Deus escolhe e Deus capacita. Deus chama e Deus dá ferramentas.
Deus olha, se agrada e começa a capacitar para toda a obra. E olha o interessante dessa passagem, é que o tabernáculo, ele não tem nada a ver com a terra. Era uma cópia daquele que já estava no céu, pronto para vir lá no Novo Testamento, morrer pelos homens e dar uma vida a qual a terra não pode dar para você. Quando Deus chama Moisés para a obra do tabernáculo, olha o significado dele, dá para colocar a imagem, olha o significado, a tipologia que ele traz para nossas vidas nos dias de hoje. Quando você vê essa parte aí quadrada, bem grande, é o átrio. Aqui, os levitas e o povo levavam sacrifício, um cordeiro, um cabrito, um animal, e esse animal era posto sobre aquele altar ali, ó, aquele quadrado, e era sacrificado por temor do povo, e assim o povo era perdoado dos seus pecados. Mais na frente você vai ver um lavatório, que é uma pia de bronze. Lá depois de ter sacrificado o animal, o sacerdote ia se lavar. E agora a gente vai entender o que Deus quer falar com a gente através dessa simbologia. Quando os levitas entravam, irmão, ele pegava um cordeiro, lançava lá no altar do sacrifício, expelia todo o sangue, e por aquela simbologia, todo Israel era curado dos seus pecados. Só que o que acontece? Não satisfeito o sacerdote, ele andava mais um pouquinho e se lavava na pia de bronze. Por quê? Todavia que eu vou entrar diante da presença de Deus, eu tenho que sacrificar a minha carne, como está escrito em Gálatas, que diz assim: porque os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne. E quando eu sacrifico a minha carne, eu ando mais um pouco e sou lavado pela palavra de Deus. Eu sou santificado pela palavra do Senhor. E quando o sacerdote passa no lavatório, ele entra no primeiro compartimento, o qual se encontrava a mesa de pães do lado direito e também o candelabro do lado esquerdo, simbolizando o quê? A mesa de pão. Toda vida que eu estou diante de Deus, eu tenho que ter comunhão com meus irmãos. O candelabro com as sete chamas acesas significa eu tenho que ter comunhão, mas eu também tenho que manifestar as obras do Espírito de Deus e os dons e as manifestações dele em minha vida, em minha casa. Quando eu entro no segundo compartimento, interessante é isso, porque o segundo compartimento só entra quem é sumo sacerdote. Nesse segundo compartimento estava ali a plenitude da presença de Deus. Estava a arca da aliança, aonde Deus se manifestava com a sua Shekinah. E o interessante dessa história é que esse candelabro, ele não se apagava. Todavia, que ia querer se apagar a chama, o sacerdote colocava mais azeite, mas o fogo não se apagará, porque a palavra tem uma profecia que diz: o fogo da minha casa não se apagará. Aleluia! E o que representa isso? E o que representa isso, irmão? Sabe quem é o nosso azeite? Sabe quem é o nosso óleo? Se chama Espírito Santo. Por mais que um dia eu queira esmorecer na fé, por mais que um dia você queira desistir, existe um sumo sacerdote que está no lado diante de Deus e diz assim para Deus: Senhor, não quero desistir não, coloca mais azeite. Coloca mais azeite, Jesus, ele não quer desistir não, deixa o fogo pegar. Aleluia! Te dá uma coisa pra ti? Crente que não tem azeite não tem fogo, que não tem fogo não tem vida. Porque o fogo que eu estou falando não significa falar em línguas. O fogo que eu estou falando significa pular. O fogo que eu estou chamando é: tá batendo forte, bate mais forte, mas daqui eu não saio. Tá batendo forte, continua, mas daqui eu não arrego o pé. Se levanta essa palavra, aqui tem crente. Não é levantando o teu ego não, mas quem manda na nossa vida é o Espírito Santo. Quem decide que se cara fica em pé continua sendo ele. Julgue quem quiser, mas quem decide quem fica em pé ou quem cai continua sendo Deus. E agora só o sumo sacerdote entra.
E a arca está lá. Olha que interessante. Dentro da arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos da lei de Deus, tinha a vara que tinha florescido de Arão, e tinha um potinho de ouro com a amostra do maná que caiu lá no deserto, no céu. E o que significa isso? Se prepara. A vara de Arão significa conserto, porque teve uma época de Israel que Corá se juntou mais algum grupo de pessoas e questionou a autoridade espiritual de Moisés e do sumo sacerdote Arão. Foi o que ele fez: olha, eu vou colocar varas para cada líder de tribo, e a vara que florescer, Deus vai testemunhar que este sim é líder sobre o povo e é sumo sacerdote sobre o povo. O que foi que aconteceu? A vara de Arão floresceu. Aleluia! Deus está dizendo assim, e agora vai para a liderança: deixem falar o que quiser de vocês. Se a vara está florescendo, continua, não está caindo. Deixa a vara florescer. Eita Deus! Então, o simbolismo da vara de Arão é conserto. E é Deus mostrando: eu levantei, eu cuido, eu levantei e eu continuo a cuidar. E aí tem um segundo objeto. Qual é? As tábuas da lei de Moisés. Sabe o que Deus está dizendo? O povo pode se alimentar de pão, o povo pode se alimentar de vinho, o povo pode não deixar o fogo se apagar, mas se não tiver a palavra, o povo está trabalhando em vão. Deixe a palavra na arca da aliança. E agora tem o terceiro objeto, que é a botijinha de ouro com a amostra do maná. O que significa isso? Provisão de Deus. Diz uma coisa: o tabernáculo, me responda, amém? O tabernáculo estava na cidade de Jerusalém ou estava no deserto? Então é Deus dizendo para Israel que não é preciso ele estar em palácio para que Deus mande provisão. É Deus dizendo para a igreja que não é preciso estar na cidade grande para Deus continuar usando. É Deus dizendo para um cara de gente aí que pensa que precisa de vitrine para aparecer. Deus está dizendo: fique escondido porque Deus está te vendo. É a mesma coisa que aconteceu com Davi. Ninguém via, ninguém cria, mas Davi crescia. Ninguém via, ninguém dava nada, mas Davi voava. Não importa se a tua ovelha é pequena, não importa se é um cajado de pastor, mas ele estava cumprindo o que Deus tinha determinado para ele. Aleluia! Irmão, me desculpa, mas preste bastante atenção. Não é o lugar que te molda, é você que molda o lugar. Não é o lugar que te influencia, mas é você que tem que influenciar o lugar. Porque eu conheço Jesus onde Bolsonaro, onde Lula não consegue ir, mas ele vai. Eu conheço um Jesus que ninguém vê, ninguém dá nada, mas ele vai. Ele entra no teu coração nessa noite, tira o que tem para tirar e coloca o que ele quer colocar. Aleluia! Sabe o interessante? É que o sacerdote só entrava nesse ambiente, o Santo dos Santos, em 5 anos. Cada ano ele entrava, de 1 ano por ano, mas era 5 anos que era certo ele ir. A lei era essa, só 5 anos o sacerdote podia entrar naquele ambiente. Então, se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, o ministério do sacerdote, do sumo sacerdote, era pequeno e passageiro. Por quê? Porque esse primeiro tabernáculo aqui vai ser derrubado. E um segundo tabernáculo vai ser erguido. Porque por Jesus Cristo. E agora a gente vai falar de história. Vamos sair do Velho Testamento e vamos entrar para o Novo Testamento. É aqui que Jesus começa a falar com a igreja. Aqui é um simbolismo para Israel, mas lá no Novo Testamento é tanto para Israel, para grego, para gentil, para a igreja. Deus vai falar. Existe uma profecia em Isaías
que um cordeiro foi levado mudo ao matador. Ele não abriu a sua boca, e nem um osso seu iria se quebrar. Quem é esse cordeiro? Jesus. Jesus foi o cordeiro que Isaías profetizou no Antigo Testamento. E Jesus veio revelar para a igreja que existe um segundo tabernáculo no céu. Porque na verdade, este, como eu falei, foi a cópia dele. E Deus agora vai se manifestar em carne, como está escrito em João, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que o Verbo se fez carne? Porque agora Deus decide: eu quero conhecer o homem face a face, eu quero ver o que o homem se passa no seu dia a dia, eu quero ter comunhão com ele como pessoa. Tem muita gente que pensa que Deus é transcendental, que não se pode tocar, não se pode conhecer, não se pode olhar. Mas Deus está dizendo assim uma coisa: eu sou transcendental. Eu fujo dos olhares do homem, mas eu também sou palpável. Aleluia. E agora a gente vai falar sobre nível de espiritualidade. Porque você percebe que nesse tabernáculo aqui, os sacrifícios eram feitos em ordens. Primeiro o sacerdote ia para o altar de sacrifício, depois ia para o lavatório, depois ia deixar a chama do candelabro acesa, depois ele via também, que eu esqueci de falar, mas tem um terceiro objeto, que é o altar de incenso. E o incenso no Antigo Testamento e no Novo representa oração e adoração. E quando ele passava do altar de incenso, ele ficava na Arca da Aliança. Você percebe o que? Existem 3 compartimentos separados: o átrio, o primeiro compartimento e o segundo. Isso aqui, irmão, preste bastante atenção. A forma que eu expliquei aqui é a forma de um homem se achegar até Deus. Mas veja agora como Deus se achega até o homem. Você está vendo 2 compartimentos? A primeira coisa que Deus põe no tabernáculo é o quê? A arca. O que significa? A primeira coisa quando Deus tem um encontro na vida de uma pessoa é: minha presença tem que estar no meio de vocês. Porque se não tiver, não vai adiantar as 7 chamas acesas, não vai adiantar a mesa de pães e não vai adiantar o incensário. Depois da presença, ele coloca o altar de incensário. O que é que Deus está dizendo? Quando a minha presença entra, a adoração sai. Quando a minha presença entra, o crente começa a orar. Quando a minha presença entra, o crente começa a clamar. E a terceira coisa que Deus coloca em ordem é a mesa de pães. É Deus dizendo assim para a maioria de hoje da igreja que não adianta, irmão, tu ter presença, e não adianta tu ter adoração se tu não tem comunhão com seus irmãos lá em Barroca. Não adianta, tá trabalhando em vão, tá trabalhando em vão. Aleluia! Irmão, aqui na igreja tem gente de todo tipo, em todas as igrejas. Mas se eu não tenho comunhão com ele, sai do tabernáculo, não está fazendo parte dele. Tem presença, tem unção, mas tem que ter comunhão. Aleluia. Quarta coisa, o candelabro. As 3 coisas foram juntas. O candelabro no quarto é Deus dizendo assim: quando você aprender a ter presença, quando você aprender a ter adoração verdadeira, quando você aprender a ter comunhão com o teu irmão, você aí vai provar as ações do Espírito de Deus. Você vai provar as manifestações do Espírito Santo. Se eu não tiver presença, não prova o Espírito. Se eu não tiver adoração, também não prova o Espírito. Se eu não consigo olhar na cara do meu irmão, eu também não provo o Espírito. Quer provar a plenitude? Mantenha as ordens do que Deus fez. Aí o sacerdote sai para fora. E aqui todo mundo pode entrar no átrio. E Deus, a quinta coisa é o lavatório. É Deus dizendo assim: se tiver presença, se tiver comunhão, se tiver adoração e se tiver as manifestações do Espírito, você é lavado pela palavra que sai da boca de Deus. E quando a pessoa tem presença, tem manifestação do Espírito,
e tem adoração, e tem comunhão, e tem santidade diante de Deus, agora ele parte para o sacrifício. Aleluia! É Deus, irmão, que faz o sacrifício. É Deus que te dá força para o sacrifício. Sem sair muito da história, mas você lembra de Abraão? Foi que Deus disse para Abraão, você vai ser pai de grandes nações, amém? Da sua semente vai nascer uma grande nação, que a gente sabe que é Israel. E a gente sabe que foi por Israel que também nós estamos aqui hoje. Mas sabe o que é que Deus faz? Abraão tem um filho. E é o filho da promessa. Sabe o que Deus faz? Deus olha para Abraão e diz: me dá teu filho. Quantos de nós aqui tinha coragem? Sinceramente. Se Deus chegasse para a gente hoje e dissesse: me dá teu filho. Sabe por que foi que Abraão é conhecido como o pai da fé? É porque ele não olhou para a circunstância de perder Isaac. Ele olhou para o Deus que teve um encontro com ele na casa dos seus pais dele. Sabe por quê? Porque os pais dele eram de uma terra idólatra, dos caldeus. E mesmo assim Deus olhou para aquele menino que ia crescendo e disse: eu tenho uma promessa na vida dele. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou segurar isso. É porque tem muita gente que pensa: eu sou o menor da casa. Mas Deus está dizendo: eu quero o menor. E Deus está dizendo: eu quero as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então Deus escolhe Abraão e diz assim: agora eu quero teu filho. Sabe o que Abraão fez? Tá bom, Senhor. Isaac, vem cá. Diz uma coisa, assim, os irmãos tomam de Bíblia. Qual era o monte que Deus pediu para sacrificar Isaac? Alguém lembra? O monte. Moriá. Você viu a estratégia aí? Estava lembrando. Moriá. Olha, no meio do caminho, Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Porque ele sacrifica um cordeiro. Isaac diz: pai, está aqui a lenha, nós estamos subindo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Aleluia. Sabe o que Abraão disse? Sem querer, Abraão profetizou: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Aleluia. Chegando lá, irmão, imagino eu, vou aqui dar um exemplo. Imagino eu, era Abraão subindo de um lado e o cordeiro subindo do outro. Você consegue entender isso? Abraão profetizou, não foi aquele cordeiro que subiu, não, irmão. Abraão profetizou, foi o cordeiro que morreu na cruz do Calvário por mim e por ti. Quando chega lá em cima, e é bom falar isso, estamos terminando essa parte, Abraão faz voltar, e agora ele pega Isaac, e agora Isaac cai em si: eita Jesus, eu que sou o cordeiro. Eu que sou o cordeiro. Só que não. Quando Abraão pega a sua faca para esmolar Isaac, aparece um brado no céu que diz assim: não toque nele. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Satanás um dia olhou para ti e disse: eu vou tocar, eu vou matar. Só que o cordeiro que não falou nada, morreu na cruz, e o sangue correu, não toca nele. Aleluia. Aí de repente, depois do brado, agora eu fiquei alegre, rapaz. Depois do brado, Abraão olha para o lado e vê o cordeiro se balançando no meio dos galhos. É Deus dizendo assim: tá vendo? Agora é bom acreditar, né? É bom ter fé. Porque qualquer hora você vê cordeiro no meio do mato, amarrado pelo chifre. É Deus dizendo: seu filho. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Deus é bom e honrou Abraão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aí vem Jesus agora, olha, o maior dos profetas. Aleluia. Ele olhou para a sua vida, olhou para a minha vida e não viu muita coisa.
Só que mesmo assim ele amou. Glória! Ele viu só o pó, mas mesmo assim ele te amou. Vem cá. Quem é você para dizer que você não consegue nada, rapaz? Você consegue quando o Senhor te dá limites para conseguir algo, você vai conseguir. Mas diz assim, eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno. Davi nunca disse isso, e aprenda com Davi. Davi olhou para o gigante e disse, não tem ninguém para ir não? Não tem ninguém para ir não? Não vou, deixa que eu desço. É Deus está dizendo. É Ele que coloca autoridade. Se você recebe a autoridade de Deus, é melhor você guerrear quando se levanta o demônio. Aleluia! Aleluia! Quantos de nós aqui não fomos afrontados já? E eu não estou falando nem de homem, eu estou falando de demônio, de Satanás mesmo. Quantos de nós aqui não fomos afrontados? Só que existe uma diferença. O crente cheio do Espírito e o crente que não está cheio do Espírito. Eu só tenho coragem de fazer algo se o Senhor me encher do Espírito dele. Não adianta eu pegar a ferramenta, eu pegar alforge, eu pegar arco e flecha, se o Espírito não estiver dentro. Eu tenho que pegar o alforge, tenho que pegar o arco, mas o Espírito tem que estar dentro. Se não tiver, Davi vai errar a mira. Só que Davi fez melhor. Eu não quero alforge e também não quero arco. Eu só quero que a tua presença me acompanhe, Jesus. Aleluia. Porque você vê que a Bíblia tem uma promessa. Vamos lá, vamos lembrar. Vamos ver. Que a descendência do Senhor nunca mendigaria o quê? O pão. Irmão, não significa que você vai ter seu armazém todo cheio, não é isso. É porque o pão na Bíblia, ele representa comunhão, mas ele também representa comunhão. Ele representa comunhão, mas também representa provisão. Por quê? Você vê na Santa Ceia, era partido os pães, amém? Mas era partido sobre a mesa. Toda vida que o pão está ligado à mesa, está dizendo assim, comunhão. Mas quando você vê falar o pão em seu lugar só, representa provisão. Você vê isso como maná. Você não vê o maná sobre a mesa, você vê o maná caindo do céu. Então naquele momento Deus estava simbolizando o pão como a minha provisão. Sabe o que eu entendo com isso? É porque quem está ligado a Jesus, todo dia cai maná do céu. Todo dia. Você quer ver Deus se manifestando em glória na sua vida? Aprenda as lições do tabernáculo. Você quer ver Deus se manifestando com os dons espirituais? Aprenda a lição do tabernáculo. Deus fez os seus utensílios em ordem: arca, presença, mesa de pães, comunhão, incensário, adoração, candelabro, Espírito Santo se manifestando, o laboratório, a palavra limpando o meu coração, o sacrifício, Deus me honrando em meio às lutas, Deus me honrando em meio às aflições, porque Ele olha para você e ninguém pode escapar de seus olhos. Aleluia! Seja uma coisa, se Jesus hoje aqui, nesse momento, porque Ele está presente nesse ambiente, se Ele estiver sentado do seu ladinho hoje, Ele consegue ouvir aquilo que eu não consigo ouvir. E é bom você ligar o seu coração com Deus agora, porque se Jesus estiver pertinho de você, Ele consegue ouvir o seu coração. E só Deus sabe o que está passando aí. Tem o que? 30, 50 pessoas, 20, não sei quantas pessoas que tem.
Mas cada pessoa tem um clamor diferente dentro. Só que Deus, quando Ele olha, Ele também mostra o que você tem passado nesses dias. Só que hoje Deus está olhando para o seu coração e está vendo que para as manifestações da glória se manifestar, você vai ter que colocar algumas coisas em ordens. Você vai ter que colocar as coisas que Deus preparou para ti no lugar certo. Porque quando Deus olha para o coração, Ele vê, visualiza e vê que precisa mudar o ambiente de lugar. Aleluia! Se tiver afastado algum móvel, Ele vai colocar lá no canto. Vem cá, irmão. Quantos aqui, quantos não querem provar uma intensidade maior com Deus? Eu quero. Aleluia. Irmão, me diz uma coisa. O que sustenta crente de pé? Se eu não oro, como eu vou saber a vontade de Deus na minha vida? Mas o que sustenta crente de pé nem se trata de oração, e nem se trata de louvor, e nem se trata de palavra. O que sustenta o crente de pé quando ele se converte? Porque eu nem posso ser convertido e posso pregar. Eu nem posso ser convertido e posso ministrar louvor. Mas o que mantém crente de pé continua sendo o convertimento na cruz e pelo sangue. Porque quando eu estou convertido, eu estou sobre a rocha. E quando eu estou sobre a rocha, bate o vendaval, bate a tempestade, mas estou firmado. Consegue entender isso, irmão? Não é palavra que você prega, não é louvor que você louva, não é ministração que você ministra, é convertimento. Você nem prestar o tempo. 20:43, tá vendo? Vou finalizar rapidinho. Não vou falar os 5 minutos, mas vou finalizar. Ó, quando Deus Ele toca na vida de alguém, 3 coisas acontecem. Primeiro, a pessoa sai do lugar onde ela se encontrava para ir para o lugar onde Deus quer que ela fique. Segundo, o coração da pessoa se aquebranta. E terceiro, quando ela sai do lugar que não é para estar lá, quando o coração se aquebranta, então a partir dessas 2 coisas que aconteceu, acontece a terceira, que é Deus começa a atuar na vida dela. Esse é o processo de convertimento. Tem que aquebrantar para Deus falar. Vou dar esse ensinamento rápido. Se eu não tenho o meu coração quebrantado, de maneira nenhuma eu vou conseguir captar o que Deus tem a falar comigo. Você lembra que tem uma passagem que diz assim: olha, sacerdotes, eu não quero que vocês rasguem as suas vestes físicas, mas eu quero que vocês rasguem as suas vestes, que é o seu coração. É Deus dizendo para algumas pessoas que por mais obras que você faça, irmão, por mais coisas que você faça para Deus, se você não tiver o seu coração rasgado, não vai ser nada. E se você chegar lá só com obras, você vai ser confrontado com essa palavra: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas quando a gente volta para o assunto de Cristo sendo o nosso tabernáculo, a gente compreende que Ele deu uma autoridade. E eu vou encerrar por aqui. Ele disse assim: agora vocês como igreja, vocês estão feitos sacerdotes reais. O que é sacerdote real? Você sabe que era só o sumo sacerdote que entrava no segundo compartimento, amém? Você sabe que era só o sacerdote que entrava no primeiro compartimento, amém? Você sabe que era só os levitas que entravam no átrio, amém? Só que quando Jesus olha para a noiva e diz para a noiva que agora ela é feita sacerdócio real, é Deus dizendo para toda a igreja que
A autoridade que o sumo sacerdote, os sacerdotes levitas tinham, agora é entregue para a igreja. Porque a partir desse momento, quando o tabernáculo terreno sobe e é demolido, o tabernáculo do céu desce e é crucificado. Então, quando ele é crucificado, abre-se o véu e se rasga o véu. Então, agora a função sacerdotal cai para a igreja, porque agora ela tem direito e acesso à presença, o sacrifício, o louvor, a palavra. Agora ela tem acesso a tudo as funções que o sacerdote tinha no Antigo Testamento. E só para finalizar, recebe aí. Você pare de se esconder atrás das muralhas que você criou. Vá para a luta, vá buscar a presença, vai subir de nível. Adão, ele estava em plenitude. Mas quando o homem peca, os níveis da presença agora é posto sobre níveis. Você consegue entender? Adão era reto e santo. Deus descia toda a viração de dia para conversar com ele. Só que quando ele cai, essa plenitude se encerra. E agora o crente e o cristão, ele conhece a Deus através de níveis. Você consegue compreender isso olhando para o tabernáculo? Porque o sacerdote ia até um determinado lugar, mas o sumo sacerdote já ia mais à frente. É Deus dizendo para você, tem presença maior, mas você precisa caminhar no tabernáculo. Tem presença destinada que é muito mais grande, mas você precisa caminhar na presença. Eita Jesus! Meu Deus! Aleluia! Sabe que essa presença a gente não caminha na igreja? Essa presença a gente caminha lá fora, lá nos átrios da vida. Às vezes não precisa ser dentro, só precisa ser no átrio, irmão. No átrio eu já recebo muitas coisas de Deus. E quando eu caminho no átrio, eu posso passar para dentro. Aleluia! Aleluia! Então, para finalizar aqui, você pode fazer o seu tabernáculo dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. Você pode fazer seu tabernáculo dentro do seu trabalho. Você pode fazer esse tabernáculo a qualquer lugar que você se encontre. Por quê? Porque esse tabernáculo agora não está mais no físico. Agora, ele está aqui dentro. A arca da aliança agora não está mais dentro de um tabernáculo físico, mas agora está aqui dentro. E para finalizar, a arca da aliança representa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Se o Espírito de Deus está conosco, irmão, quem é quem para dizer que você não vai alcançar o que Deus destinou para você alcançar? Se a presença de Deus está na sua vida, quem é o diabo para dizer que não cresce? Vá de ré, Satanás, porque a presença estando comigo, Deus está na frente. Olha, não posso deixar de entregar isso. O tabernáculo se encontrava no meio de Israel. Não se encontrava à direita, não se encontrava à esquerda, não se encontrava de trás e na frente. Se encontrava onde? No meio. É Deus dizendo para o povo: não me coloque de escanteio, coloque no meio. Coloque no meio. Vem cá, tem muita gente, irmão, tem muita gente que está botando esse tabernáculo do lado direito, do lado esquerdo, de trás, na frente, mas não coloca no meio não. Mas tem que colocar onde? No meio. Porque, outra coisa, vou finalizar, eu prometo. Quando é no meio, Deus também está dizendo para Israel uma coisa. Era muita gente, era milhares de pessoas acampadas. E Deus coloca o tabernáculo no meio com uma função específica. Qual? Guiar, centralizar. Porque talvez os irmãos queriam conversar um pouquinho, tomar um cafezinho, só que era muita gente. Aí não sabia, não tinha GPS, não tinha mapa. O mapa que tinha era o tabernáculo, era o centro. É Deus dizendo para o arraial: vocês querem ter comunhão? Vem para o centro da vontade de Deus. Aleluia!
você não colocar Jesus no centro, irmão, eu vou falar, eu vou entregar isso aqui agora. Se você não colocar Jesus no centro, irmão, a serpente vai estar lá. Se você não colocar Jesus no centro, irmão, a fofoqueira vai estar lá. Se você não colocar Jesus no centro, o pecado vai estar lá. Se você não colocar Jesus no centro, a prostituição vai habitar. Deixa Jesus no centro. Aleluia, Senhor. Vem cá, tem muita gente que pensa assim, ó Jesus, fica afastado só um pouquinho para me pegar, depois eu te coloco no centro. Vai nessa, irmão, vai nessa. Deixa a tormenta tocar, tu vai ficar com as tuas ideias. Deixa a tormenta tocar, deixa. Vou colocar Jesus no centro e vou fofocar um pouco. Aleluia. Meu Deus. Irmão, vai nessa. Eu vou deixar Jesus do lado esquerdo e vou fofocar um pouco, vou falar da roupa da Iá. Meu Deus! O que está sendo pregado é palavra, não é questionar, irmão. Tem muita gente que diz, está muito apertada a roupa. Vem cá, vai falar com a pessoa, vai falar com outra, diz para ela, irmão, mude de roupa, mas não fique falando para outras pessoas, não vai. Desceu a graça, eu vou pegar ainda. Vou colocar Jesus aqui. E agora eu vou me esconder um pouco. Não esconde não, viu? Não esconde não, viu? Tá com os olhos de chama de fogo te olhando. Vem pra cá. Meu Deus. O problema da gente é que a gente banaliza o pecado. Essa é uma fofoca. Essa é um comentário. Irmão, eu estou pregando para ti, mas também estou pregando para mim. Se preocupa não, viu? Aleluia! Eita, Deus. O louvor às vezes é lindo. A administração às vezes é do céu. E é sempre do céu, porque a palavra de Deus é do céu. Mas só que tem muita gente que está olhando. Tá feia a roupa, tá amassada a roupa. Eita, misericórdia. Sabe o que a Bíblia diz? Nem vou colocar minhas palavras não. A Bíblia diz assim: os que são do alto, eles só olham para as coisas de cima. Os que são do baixo, só olham para a terra. Quem é você? Do alto ou da terra? Quem é você hoje? Eu estou na terra, eu estou do alto, eu estou espiritual, eu estou da terra. Será preciso às vezes Deus ser um peneira no nosso meio? Será preciso às vezes Deus confrontar a gente dessa forma? Não basta a gente ler a Bíblia às vezes, né? Posso falar uma coisa? Eu não vim pregar sobre isso não. Agora se a graça cair para pregar isso, eu vou pregar sobre isso. Fala mais, Senhor. Enche mais. Quantas vezes eu me calei aqui nesse altar, só que Deus levantou o pastor Fábio e foi lá para mim e disse: prega como tem que ser pregado. Aleluia. É desse jeito. Aleluia. Então, meu irmão, a gente está fazendo o quê? Com as coisas que Deus nos entregou. Será que você está mantendo a coroazinha que foi prometida em Apocalipse, que diz assim: guarda, guarda, guarda que tu tens, para que ninguém roube tua coroa? O que a gente tem que guardar? É carro novo na garagem? Não. É moto nova? Não. O que o crente tem que guardar é o azeite, é a santidade. Aleluia! Vou finalizar. Aleluia! Só vou finalizar aqui. Para finalizar, quantas virgens teve a parábola? Foram 10 virgens, amém? 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram loucas e nécias. Acontece que as prudentes levaram azeite e levaram o quê? Reserva de azeite. Só que as nécias pensavam: eu já estou fazendo demais, eu já estou ministrando, já estou louvando, já estou pregando, já estou orando, não preciso de
reserva de azeite. Engana-se nas nécias. Porque quando faltou azeite, ela estava dizendo para as prudentes: me dá um pouquinho do teu azeite. Aí as prudentes lembraram de Apocalipse, que é para guardar o que elas têm. Então elas disseram: não. Vai comprar em outro lugar, que Deus me deu e eu vou guardar. Aleluia! Agora, irmão, o Espírito foi lá para Nabote. Me dá a corvinha, agora eu vou ver a corvinha, me vem a corvinha. Aí Nabote disse: sai pra lá, Cabe. Isso aqui é herança de papai. Isso aqui é herança. Eu vou dizer pra ti: não negocia tua herança, não negocia o que Deus te entregou, não larga o teu ministério, não larga a tua liderança. Deus vai te preservar. Aleluia! Ai, Jesus do céu. Aqui tem um. Aleluia! Não negocia, irmão. Aleluia! E nessa, me dá um pouco do teu azeite. Não, vai comprar. Elas foram comprar. Diga assim: elas foram comprar. Fala. Elas foram comprar. Elas não entenderam que o azeite não é comprado, é pela graça que ele desce. Eita, Jeová! Ô, glória! Quando eu chegar, comprei meu azeite, desfrutar Jesus. Aí Jesus está do lado e não te dizendo assim: eu que comprar o que, Inência? Eu não tenho dinheiro para você comprar azeite, eu dei graça para você receber do céu. Vai ficar do lado de fora que comprar azeite, viu? Derrama, Senhor! Deixa. Deixa esse lugar, Jeová! Aleluia. Você pode adorar o nome de Jesus. Aleluia! Não confunda. Agora vai apertar um pouco. Não apertou nada, mas vai apertar agora. Não confunda emocionalismo com robóticos. A gente sente emocionalismo até de música triste. Só que quando é presença de Deus, não se trata apenas de emocionalismo. Se trata de júbilo de alma. Aleluia! Você consegue entender? Eu posso chorar com qualquer música triste, mas quando eu choro diante de Deus, não é um emocionalismo qualquer não. É um emocionalismo espiritual. Porque eu estou vendendo a minha glória, não é para homem, não é para cantor de CD de banda. Eu estou vendendo as minhas lágrimas, é para aquele que morreu na cruz do Calvário pela minha vida. Eu estou vendendo as lágrimas, é para aquele que perdoa meus pecados. Eu estou vendendo as minhas lágrimas, é para aquele que me disse: você é verdade, vestes limpas, branquinhas. Aleluia! Aleluia! Vamos finalizar em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Para finalizar aqui, rapidinho. É verdade, vamos finalizar em nome de Jesus. Aleluia! Então você pode com isso, viu? Coloque Jesus no centro. Chore na presença quando é para chorar. Dê glória para quando glorificar. Porque se você não fizer isso, você está perdendo a identidade de Jesus. Tá bom? Jesus, ele clamava ao Pai em alta voz. Lembra dos pontos de exclamação? Ele clamava. Glória a Deus. Se descer, vai, viu? Aleluia! Glória a Deus. Adeus, oportunidade em nome de Jesus. Você que está nos assistindo pelo Instagram, pelas redes sociais, que Deus te abençoe, te cubra de ricas bênçãos, se posicione no lugar que Deus te chamou. Abra mão do que for preciso para permanecer na presença do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia.